Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 4. Reencontros no tempo. Todos os dias a dúvida o consome. Será que poderei tê-la essa noite? Eis a pergunta que faz moradia na cabeça do pobre José Antônio. Dormirá ou não com ela? Aparecerá alguém mais rico? De sua parte, ou ele ou ninguém. Mas Cecília sempre é capaz de trocá-lo por um outro cliente mais abastado. Não merece sua confiança e, apesar disso, não lhe é possível esquecê-la. Já perdeu a conta de quantas das vezes que prometera para si mesma nunca mais procurá-la. A verdade é que desde que a viu no bordel, ainda não conseguiu ficar uma semana sem ir ao seu encontro. Suas reclamações, as raivosas promessas e seus lamentáveis ataques de cólera, todos foram levados pelo vento e novamente podemos encontrá-lo aos pés da meretriz à espera de uma migalha de atenção. No fundo, bem no fundo, mesmo de seu coração, guarda a esperança de que ela corresponda ao seu amor. Sabe que não pode exigir grandes arroubos. Não espera que seja uma chama ardente, mas pelo menos uma pequenina brasa que teima em manter-se acesa, aquecendo aquele coração que parece tão frio como a neve. Pensa que talvez ela seja terna e impetuosa, mas a vida faz com que a sua amada esconda seus sentimentos para que não sofra mais do que já vem padecendo. Nada conhece do seu passado. Não tem ideia do motivo que a levou para aquele triste lugar. Triste sim, pois sem as luzes, nem as músicas, nem a boa comida e as sofisticadas bebidas conseguem esconder que ali, em tão belo salão, há um comércio que desde muito deveria ter sido abolido da face da terra, ou melhor, nem sequer deveria ter existido, porque nós fomos criados para grandes e boas realizações. A prostituição, mesmo em análise superficial, pode até ser considerada por alguns um grande feito, contudo jamais será considerada boa por alguém, a menos que o desequilíbrio já tenha se instalado em seu íntimo. Mas José Antônio já intui que Deus é capaz de tudo de bom e que lhe reserva milhões de oportunidade de reerguimento para Cecília e para todas as suas companheiras de infortúnios. Enquanto isso, as horas, os dias e os anos de igual se sucedem. Décadas após esses acontecimentos, lá está José Antônio visitando o mesmo bordel. Já não chega tão aflito e nem precisa correr tanto. Os mesmos olhos apaixonados esquadrinham o salão e encontram Cecília à mesa degustando sua bebida preferida. Aproxima-se com o sorriso de sempre. Boa noite, meu caro. Boa noite, querida. Já não precisas mais vir às pressas para disputar-me, não é mesmo? Diz ela amargurada. Ainda bem, Cecília, pois já não sou mais tão jovem. E nem eu, completa ela, com os olhos úmidos. Prate os anos não passam, diz ele, galanteador. Cecília segura a mão de José Antônio e penitencia. Perdoa, querido. Nunca te tratei como mereces. Sempre há tempo de reparar nossos enganos. Fala, maroto. Se assim, dá-me o teu perdão. Ele custa responder, enquanto os olhos súplices da prostituta procuram os seus. Não é justo. Sabes do meu amor por ti, e te aproveitas disso. Beijando-lhe os lábios, ela toma a resposta como positiva e o leva aos seus aposentos. A tarde é ensolarada. Na igreja encontram-se poucas pessoas. Só alguns parentes de José Antônio e os amigos mais chegados. Apesar de já ter atingido os 40 anos, Cecília é uma noiva muito bonita. Obviamente não tem mais a formosura de uma jovem, entretanto ainda desperta a atenção dos homens. O noivo não cabe em si de felicidade. Finalmente, após tanto tempo de espera, consegue ter ao seu lado a mulher que amou por toda a vida. Muitos comentam que ela só está se casando porque já não rende mais o esperado na prostituição. José Antônio muitas vezes também agasalha tais pensamentos, mas tenta afugentá-los nos beijos e carícias da mulher amada. Ambos sorriem e querem começar a vida nova longe daquele lugar. Ele vendeu tudo que tinha e já cuidou de todos os detalhes para a mudança. Viverão em outra cidade bem distante, onde possam esconder o passado e serem tratados sem preconceito.
Cecília tem se esmerado para tornar-se uma boa dona de casa e cuidar bem de seu marido. A cerimônia é simples e o enlace é brindado com muita alegria pelos presentes. Após os cumprimentos de praxe, os noivos viajam cheios de esperança no futuro. Capítulo 5. Convivência. O casal se adapta muito bem à nova cidade. José Antônio acorda cedo. Lava-se e faz a barba com a ajuda de um escravo. Logo após saboreia a primeira refeição. Cecília faz questão de acompanhar o trabalho da cativa. O cheiro gostoso de café toma conta da casa e ela espera pelo marido com um sorriso, enquanto dá os últimos retoques na arrumação da mesa. Com a boa vida, José Antônio engorda um pouco, mas ele não resiste aos bolos de milho, queijos, doces e geleias que a esposa providencia para mimá-lo. Terminando o repasto, ele vai à biblioteca, onde se dedica às suas costumeiras leituras. Quando chega a hora do almoço, aprecia deliciosas carnes, massas e doces. Para beber, vinho e licores. Após a cesta, cuida então dos negócios, que vão muito bem, rendendo mais do que na época em que era solteiro, isso graças aos seus experientes e dedicados sócios. Sendo assim, ele pode ter e oferecer mais conforto à companheira. Todos os dias depois do jantar, sai para encontrar os amigos e muitas vezes discutir assuntos de trabalho. A bebida é presença constante nessas reuniões que terminam bem tarde. Mas ele é marido comedido e volta cedo. Não gosta de deixar Cecília longe de suas vistas por muito tempo porque uma dúvida o acompanha. Será que algum dia aparecerá outro homem que a deseje como eu? Quanto mais ela se esforça para corresponder às expectativas do homem que generosamente a acolhe, mais dúvidas cria em sua alma. Quase não sai de casa, só observando a rua de trás das treliças das janelas. O seu único passeio semanal consiste em acompanhá-lo à missa aos domingos. Após o ritual religioso, pouco conversam com os presentes, atitude que causa estranheza. Mas José Antônio e Cecília pretendem fugir das perguntas embaraçosas e situações que evoquem um passado que eles não querem mencionar. No caminho de volta, já dentro do coche, ele observa aí mais uma pergunta ecoa na angústia de sua alma. Por que será que tanto ela pensa em me agradar? Com a convivência, cada vez mais Cecília aprende a respeitar e compreender as dificuldades de um homem que sempre foi colocado em segundo plano. E o entendimento dilata-se a tal ponto que transforma-se em carinho e não tarda a ser amor. Juntos, permanecem num clima de ternura pelo lado dele e desconfiança do lado dele. Cada gargalhada, cada gesto, fez com que José Antônio se lembre de que sua mulher foi uma prostituta. Por mais que tente se convencer do contrário, a sua é diferente das esposas dos seus amigos. Reconhece que ela fez para mudar, mas sempre por mais que ambos não queiram, o passado torna-se presente nos mínimos detalhes. Vai ele e depois ela. Agora no plano espiritual, onde a transparência é uma constante, juras de amor verdadeiro são feitas com promessas de um retorno próximo, porém, não antes de aprendizado apropriado para superar a dúvida que o impossibilitou de ser feliz. Acreditando-se prontos, o reencarne se faz. Capítulo 6. Revelações. César, após voltar ao presente, afirmou o psicólogo. Reconheço em Cecília minha Clarice e sei que José Antônio sou eu. Mas onde ele está? Um dia de cada vez. Retome as suas atividades, aprimore ainda mais seus sentimentos, dedique-se a cada sentimento, ao próximo e do passado, busque a lição para o presente. César despediu-se de Guilherme e saiu a fim de retornar seus afazeres diários. E no trajeto foi impossível não pensar nas últimas revelações que tivera. Agora sim conseguia entender muita coisa. Descobria finalmente a razão do incontrolável ciúme e também o jeito de ser de Clarice. Os seus modos extravagantes, que tanto incomodava, tiveram sua origem na vida de cortesão. As risadas, a maquiagem carregada, as roupas de cores berrantes, a traição. Tudo era um atavismo daqueles tempos. Mas precisava seguir os conselhos de seu terapeuta e guardar apenas o aprendizado daquilo que já viveram. Tentaria a todo custo não remoer lembranças que só trazia sofrimentos desnecessários.
Quando estivesse frente a frente com Clarice, dá-lhe o seu perdão com esperança de também ser perdoado por ela. César continuou seu trabalho com as flores que a cada dia ficava mais bonita. Fazia lindos ramalhetes que enfeitavam vários ambientes da colônia em que residia, até mesmo o consultório de Guilherme. E era com carinho especial que o jardineiro dedicava-se às margaridas, pois queria que elas estivessem sempre viçosas para serem oferecidas a Clarice no momento em que o encontro fosse possível. Ampliou também seus conhecimentos por meio de leituras edificantes, da participação em grupos de estudos, de palestras e de vários outros recursos usados na cidade espiritual para esclarecer seus habitantes. As sessões com o psicólogo também continuaram com o êxito esperado. César era assíduo e colaborava o máximo possível com Guilherme. E numa bela tarde, após o trabalho, foi ter com seu grande amigo no além. Ao chegar, foi recebido com o habitual abraço fraterno. Olá, meu irmão. Sente-se bem? Muito, amigo. Estou cada vez melhor, ainda mais agora que já entendo muitas coisas que aconteceram na minha vida. Fico feliz em saber disso e tenho notícias boas para você. Não me diga. Não, César, ainda não se encontrará com Clarice, disse o médico percebendo-lhe os pensamentos, mas daremos outro passo decisivo para que isso aconteça. O que é então? Perguntou-lhe o paciente ansioso. Você terá hoje mais algumas revelações sobre o passado. Outra regressão de memória? Negativo. São fatos que você não presenciou, mas que precisa saber. Como assim? Bem, é melhor começarmos. Aí você vai entender melhor. Guilherme o conduziu até o divã, fez com que ele relaxasse. Por um processo que escapava à compreensão de César, foi-se-lhe revelando, desta vez, cenas de sua existência. Clarice está no jardim aguando suas margaridas. De repente solta o regador. Leva a mão direita à cabeça e com a esquerda procura algum tipo de apoio que evite a queda inevitável. Fica caída no meio das flores até que a vizinha percebe o acontecido e vem em seu auxílio. Clarice. O que aconteceu? A moça abre os olhos e aos poucos vai retomando a consciência. Fala comigo, filha. Ah, Dona Maria, de repente me deu uma tontura tão forte e depois não vi mais nada. Você acha que já consegue levantar-se? Sim, senhora. Apoiando-se na bondosa amiga, Clarice consegue chegar à sala. Deite-se aqui no sofá. Vou pegar um copo d'água. Muito obrigada. Nem sei como agradecer-lhe. Ora, que é isso, menina? Vizinha é para essas coisas. A jovem dá um sorriso e seus olhos demonstram toda a sua gratidão. Clarice. Quando vim para cá pedi a meu filho que me chamasse um médico. Não queria dar trabalho. Que trabalho, que nada. Temos que saber o que é isso. A senhora é tão prestativa que eu fico até sem jeito. Nem pense nisso. Daqui a pouquinho o médico que cuida da gente lá de casa estará aqui para lhe ver. Se quiser, o Ricardo vai à loja e avisa ao César. Não, não. Para que preocupá-lo à toa? Ele já fica tão aflito de me deixar em casa sozinha, diz ela, decidida. Por falar nisso, onde está Luzia? Hoje ela precisou sair mais cedo para visitar uma prima que está acamada. Mas ela nunca fica até o final da tarde porque a mãe dela é idosa e precisa de cuidados. Bem, você é quem sabe. Mas lembre-se de que estou aqui para tudo o que precisar. A senhora senta-se numa poltrona próxima ao sofá e fica fazendo companhia a Clarice. Algum tempo depois, um homem bem apessoado bate palmas na frente da casa de César. É ele, diz Dona Maria. Ela faz com que o médico entre e o apresenta a moça. Clarice, este é Dr. Lourenço. É um ótimo profissional. Com certeza você vai gostar de se consultar com ele. Boa tarde, senhora. Boa tarde, doutor. A vizinha, não querendo ser indiscreta, sugere. Posso fazer um chazinho para nós, Clarice? Fique à vontade, minha amiga. A casa é sua. El se dirige à cozinha e começa a procurar nos armários os utensílios e ingredientes necessários. Enquanto isso,
Na sala, o médico começa a consultar. Após o exame habitual, ele diz: "A senhora tem algum problema de saúde?" "Que eu saiba, não, senhor." "O casal tem tentado um filho?" "Sim, há muito tempo tentamos e praticamente já desistimos. Mas tudo leva a crer que, dessa vez, conseguiram." O rosto dela ilumina-se e os olhos enchem-se de lágrimas. "Ah, doutor. De outras vezes me iludi tanto e depois descobrimos que não estava grávida. E dessas outras vezes teve esses mesmos sintomas." "Não." "Então, já é mais um motivo para acreditarmos que está esperando um filho. Seu marido ficará feliz com a notícia. Ele não deve saber de nada por enquanto. As decepções anteriores foram muito dolorosas, doutor. Não quero que sofra novamente. Já que pensa assim, façamos o seguinte. Esperamos mais um pouco e, quando tivermos certeza absoluta da gravidez, a senhora conta ao seu marido." "É isso mesmo que vou fazer. Quando não houver mais dúvidas, aí, sim, ele ficará sabendo em uma ocasião muito especial." "Ótimo. Até lá, preciso que vá ao meu consultório com certa frequência, para que possa examiná-la melhor, observar a evolução dos sintomas e confirmar o meu parecer." Com brilho nos olhos, sua esposa fala ao médico: "Meu marido deverá ser o último a saber para que nossos planos se realizem." César sai desesperado, andando como um automato. Nesse momento, Dona Maria entra na sala, segurando uma bandeja com 3 xícaras de chá. "Prontinho. Demorei um pouco porque custei a encontrar as coisas, mas acho que ficou bom. Eu sempre gostei de um chazinho, mas este será o mais gostoso que beberei na minha vida. Nossa, o Dr. Lourenço faz milagres. Já sarou sem nem mesmo beber remédio." E os 3 saboreiam a bebida entre os sorrisos e conversando amenidades. Capítulo 7. Sempre é tempo de refletir. Após a grande revelação, César estava estupefato. Guilherme nada disse, esperando que ele se refizesse. Rompendo o grande silêncio que se fez, o paciente balbuciou: "É. Então e? Ela era inocente e estava grávida?" "Sim", respondeu o amigo, descansando-lhe a mão nos ombros, com a intenção de animá-lo. "Meu Deus, eu sou um monstro." "Não diga isso, meu irmão. Se o Criador, que tudo pode, não o condena, por que você há de fazê-lo? Mas depois do crime que eu pratiquei, o que posso pensar? Eu que sabia já ter errado tanto ao ser assassino de uma pessoa, mesmo sendo para defender minha honra. Imagine agora que me foi revelado que ela não me traiu e que ainda matei o meu próprio filho." Disse, em prantos. "Calma, César. O desequilíbrio só vai complicar a situação. Apesar de isso não justificar o crime, pense que eles são espíritos eternos e que continuam vivos", aconselhou o psicólogo, com uma emoção na voz que controlou a todo custo. O paciente tomou fôlego e continuou: "É duro confessar, Guilherme, matei a mim antes de matá-la, porque não vive quem se deixa enlouquecer de paixão e depois perde seu alvo de afeto. Mas você não pode imaginar a minha felicidade ao saber que ela não me traiu. Não, nunca. Meus ouvidos, minhas conclusões precipitadas, minha loucura traíram-me. Já estou imaginando tudo que terei que sofrer na próxima reencarnação." O orientador aproveitou o momento e esclareceu: "É certo que toda falta gera expiação, mas esta varia segundo a natureza e a gravidade do ato, podendo o mesmo erro ser expiado de formas diferentes, de acordo com as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que ele aconteceu. A duração da dor depende de nossa melhoria. Posso garantir-lhe que não existe um desvio do bom caminho que deixe de ser reparado pelo trabalho no bem." "Ah! Como me arrependo!" falou César, levando as mãos à cabeça. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Guilherme então continuou o esclarecimento. "O arrependimento é o primeiro degrau para a regeneração, mas não basta. É preciso expiarmos e repararmos nossas faltas." Percebendo a curiosidade e a atenção de seu paciente, ele continuou: "O arrependimento,
A expiação e a reparação são as três chaves que o Pai nos deu para apagarmos os traços de nossos erros e suas consequências. Quando nos arrependemos, suavizamos o amargor da expiação, isto é, do sofrimento, dando o primeiro passo para a reabilitação. Mas ela, a reparação, pode lhes anular o efeito e destruir-lhes a causa. Se não fosse, o perdão seria um mero favor e não uma conquista do espírito. César, admirado, comentou: Nossa! Como você entende das leis divinas? A teoria sem a prática, meu irmão, não adianta. Estudo muito, é verdade, entretanto ainda estou lutando para vencer as minhas muitas imperfeições. Levantando-se, o outro disse: Agradeço a você a paciência que tem comigo e a relativa paz que me dá. Os dois se abraçaram fraternalmente e César saiu com o intento de repousar um pouco e reorganizar as ideias. Capítulo 8. Finalmente, o reencontro. Os dias foram passando e as atividades na espiritual transcorriam normalmente. César aos poucos foi vencendo o desequilíbrio dos primeiros momentos que decorrem após as fortes revelações que tivera. Continuava se dedicando, além de trazer-lhe calma, fazia com que por algumas horas esquecessem os fatos passados que ainda o torturavam. As visitas a Guilherme continuavam com a regularidade necessária e o estudo das coisas do espírito tomou-lhe o espaço maior na semana. Um dia em que César estava no consultório, a certa altura da conversa, o terapeuta lhe disse: Amigo, precisarei sair por alguns minutos e gostaria que você aguardasse aqui. O outro falou pensativo: Guilherme, se estiver muito ocupado hoje, não tem problema. Eu volto mais tarde. Não me incomodo nem um pouco. Fique à vontade para dedicar-se aos outros casos, que são muitos, bem eu sei. Tranquilize-se, respondeu com a mão em seu ombro, entre nós não há cerimônia. Se não pudesse atendê-lo agora, falaria com certeza. Serão apenas alguns momentos. Se assim, tudo bem. Vendo-se sozinho no cômodo, começou a explorar o ambiente. Prestou atenção em coisas que jamais notara, sempre tão preocupado com os seus conflitos interiores. Admirou os quadros que retratavam belos lugares daquela colônia, dispostos de maneira tão simétrica. Observou o vaso com as flores. Passou a mão pelo divã que tantas vezes sustentou seu corpo espiritual enquanto ele abria seu coração para Guilherme. De repente, teve a impressão de ouvir um ruído na porta. Voltou-se já esboçando o sorriso com que receberia seu querido conselheiro, e quando, para sua imensa surpresa, viu-se frente a frente com Clarice. E num impulso incontrolável, César jogou-se a seus pés, dizendo: Meu amor, perdoe-me. Eu estava cego de paixão. Você não imagina como sofro pelo mal que lhe fiz. Clarice ajoelhou-se a seu lado e, levantando-lhe o rosto, disse com a voz meiga, na qual não se encontrava nenhum vestígio de mágoa, por menor que fosse. Para que torturar-se por uma coisa que já aconteceu e não podemos mudar? Da mesma forma, já cometi erros e precisei do seu perdão. O que importa é que nada disso conseguiu nos separar definitivamente. Não estamos juntos agora, disse ela, enxugando-lhe as lágrimas com as mãos. Você ficou com raiva de mim quando desencarnou? Perguntou ele, ansioso. Não, respondeu a moça, olhando em seus olhos. Nada tenho a reclamar, pois fui eu quem plantei a dúvida em seu coração. Também fui muito amparada pelos mentores espirituais. Só fiquei desapontada ao constatar que você não confiava nem um pouco em mim, e triste porque não pude ser mãe de maneira como tinha sonhado. Por isso, não sofra. Eu, por não ter respeitado meu corpo na vida passada, comprometi minhas estruturas espirituais e, por causa disso, teria um tempo relativamente curto no mundo físico. A separação temporária será inevitável. Então nasci para ser assassino? Perguntou o marido, sem atinar no absurdo que estava dizendo. Claro que não. Jesus nos ensina que o escândalo é necessário, mas ai daqueles que o provocar. Deus não precisa de nossos erros para que suas leis sejam cumpridas, mas se escolhermos lhes servir de instrumento, ele respeita nossas vontades. Contudo,
Não podemos esquecer de que as consequências de nossos atos nos alcançarão. É verdade. Só eu sei como paguei pelo meu desvario. O verbo não é pagar e sim crescer. E crescer significa na dor ou no amor, rumo à perfeição. Nunca poderia imaginar que estivesse grávida. Deus nos deu uma prova de que nossas preces nunca são perdidas, porque orei muito a Ele, pedindo um filho. E agora, Clarice? O que será de nós? Primeiro, é bom nos levantarmos, disse ela, com seu costumeiro bom humor, pois somos mais úteis ao Senhor de pé, prontos para trabalhar nas fileiras do bem. Feito isso, segurando as mãos da esposa, César confessou: Eu amo muito você. Eu amo muito você, repetiu ela. Os dois sorriram. Você não sabe como eu senti falta dessa sua generosidade, da sua alegria. Você é a mulher mais linda e interessante que eu conheci na minha vida e, como prova disso, estou cultivando suas flores prediletas para a oferta-lhe sempre que nos encontrarmos. Obrigada. Mas não seria nas suas vidas. Ah, é. Não foi em uma encarnação só. Tem razão, nas minhas vidas. Viu como eu tenho boa memória? Brincou Clarice para descontraí-lo. Sofro sem você. Ainda aceitaria casar comigo? Sim. Não teria medo de mim. Um grande sábio já disse que o único mal que devemos temer é aquele que ainda não existe em nós. Gostaria tanto de ter visto nosso filho nascer, de abraçá-lo, de vê-lo crescer. Aliás, era filho ou filha? Filho. César deu um suspiro triste. Não fique assim, querido, você pode não tê-lo visto nascer e crescer, mas já pôde abraçá-lo inúmeras vezes. O que quer dizer com isso? Que você o conhece e convive com ele. Continuo sem entender. Preste atenção que só darei mais uma dica, hein? É o seu melhor amigo aqui na colônia. Ele compreendeu, mas custava acreditar. Guilherme. Exatamente. Foi Luiz de Souza Castro, o médico que tantas vezes fez com que fosse preterido, quando no bordel eu escolhia quem pagava mais. Ele havia para regressar conosco, buscando a harmonia necessária. E agora novamente solicitou estar a seu lado, pelo fato de ter sido médico na outra vida, iniciado nos estudos da alma humana, e já notava em você uma psicopatia. Então, divertia-se ao deixá-lo louco de ciúmes. Hoje, procura de todas as formas ajudá-lo a superar esse desequilíbrio. É incrível, Clarice. Deus é mesmo perfeito. Só não entendo por que nos separou por tanto tempo. Esse período foi necessário para que nos recompuséssemos e enxergássemos a situação com outros olhos. Além disso, não ficamos tanto tempo afastados. No dia em que você foi resgatado das zonas de sofrimento, eu estava ao seu lado, mas você não conseguiu perceber minha presença. Ah! Querida, que saudade, disse ele, abraçando-a fortemente. Ficaram assim por alguns instantes e Clarice quebrou o silêncio, dizendo: Que tal abraçarmos também nosso filho que está lá fora? Os dois saíram de mãos dadas e após pequena caminhada, avistaram Guilherme sentado em um banco do agradável jardim que rodeava o edifício. Meu filho. Venha cá, disse César, emocionado, de braços abertos. O amplexo se fez, e, em dado momento, o médico falou: Ora, pai, não vamos deixar a mãe de fora. Então os três ficaram abraçados por alguns minutos. E, com os olhos marejados, fizeram sentida prece, em que agradeceram ao Criador todas as bênçãos e pediram uma nova oportunidade de retorno, a fim de cumprir a programação que há tempo anelavam. Terceira parte. Outra vez no plano físico. Ora, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus.
Em verdade, digo-te. Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido de Espírito. João 3, 1-8. Capítulo único. Recomeço. Os raios do sol iluminam cada canto da cidade. A luz dourada torna as cores mais vivas, o cenário é deslumbrante e uma brisa fresca alivia o calor do verão. Caminhando pela rua, encontramos uma simpática residência com as janelas abertas e delicadas cortinas de renda. A família que vive nela é composta de 3 pessoas. Um jovem casal e seu filho que tem por volta de 10 anos. Eles aproveitam o sossego das tardes de domingo para fazer o culto semanal do Evangelho em seu lar. O pai, após ler uma página edificante, faz a prece inicial. Em seguida, a mãe lê com voz suave e conhecida a passagem da Boa Nova, a pedido do menino. Certa vez, estando Jesus a ensinar, eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Tornou aquele: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e de toda a tua mente, e a teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, disse-lhe Jesus. Faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou ainda: E quem é o meu próximo? Ao que Jesus tomou a palavra e disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões que logo o despojaram do que levava, e depois de o terem maltratado com muitas feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto. Casualmente, descia um sacerdote pelo mesmo caminho, viu e passou para outro lado. Igualmente, chegou ao lugar um levita, viu e também passou de largo. Mas um samaritano que ia em seu caminho, chegou perto dele e, quando viu, se moveu a compaixão. Aproximou-se, deitou-lhe óleo e vinho nas chagas e ligou-as, em seguida fê-lo montar em sua cavalgadura, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Toma cuidado dele, e o que gastares a mais pagar-te-ei na volta. Qual desses 3 se ouve como próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor: Aquele que usou como tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vai, e faze tu mesmo. Lucas 10, 25-37. Quando ela termina a leitura, durante a qual o garoto permaneceu atento, agora está pensativo. A moça então diz para sondar-lhe o íntimo: Filho, você gostaria de comentar essa parábola, já que gosta tanto de ouvi-la? Ah, mamãe! Eu quero ser como o bom samaritano e sempre ajudar todos que encontrar no meu caminho. Quero ser um médico que ajude as pessoas a terem confiança em Deus e nelas mesmas, porque a dúvida destrói a vida de qualquer pessoa. Sabe? Eu acho que a insegurança faz muito mal para quem a tem e para as pessoas que o rodeiam. Meu mestre será Cristo, que é o maior médico que o mundo conhece. Os 2 adultos entreolharam-se admirados com as reflexões tão profundas para uma criança daquela idade. O pai o incentiva dizendo: Muito bem. Então dedique-se aos estudos, nunca fuja do trabalho no bem, assim atingirá seus objetivos, porque é isso que eu e sua mãe temos nos esforçado para fazer. E nunca se esqueça de que sempre poderá contar conosco. O menino sorriu, agradecido pelas palavras de apoio. E assim, depois dos comentários finais, ele mesmo fez a prece de encerramento da reunião. Querido Jesus, obrigado pelas lições tão bonitas que nos deixou. Prometemos que sempre vamos nos empenhar para aprender e praticar todas elas. Pedimos que abençoe a nossa casa, e as casas do mundo inteiro. Assim seja. E, nesse momento, César, Clarice e Guilherme, novamente juntos em oração, só que agora redivivos na carne,
desfrutam de mais uma das incontáveis oportunidades que nos são concedidas pelo Pai para que cresçamos e nos aperfeiçoemos. Quarta parte. Apêndice ao leitor. O Espiritismo. O Espiritismo. Não há no mundo nenhuma organização científica, filosófica e religiosa de bases tão sólidas quanto o Espiritismo, que já ultrapassou 1,5 século de presença no planeta, atendendo às exigências das razões alheias, sem contudo afrontar as repreensões científicas, quando surgem externando respostas que derrubam argumentos supostamente lúcidos, pela demonstração de fatos exatos. Então, o Espiritismo trilha seu caminho sublime na Terra, abrangendo os 3 campos por onde as criaturas humanas sempre esbarram com dificuldades e fizeram-na acumular angústias e elaborar conflitos, sem que, contudo, tivessem plausíveis respostas. Então, ciência, filosofia e religião são analisadas com invejável beleza e sensatez por Allan Kardec, que sempre se colocou na condição de fiel executor dos propósitos dos espíritos superiores. O Espiritismo avança, mas não atropela a razão. Os críticos levantam-se, elaboram teses, e estas, se examinadas sem preconceito, não resistem por muito tempo, porque se vêem impotentes perante os fatos que se repetem, quando muitas vezes não se renovam, abdicando da própria característica precedente. Assim como Jesus iniciou o trabalho de acordar razões, sem permitir que o sentimento permanecesse em lassidão, o Espiritismo, por sua vez, dá sequência à tarefa inconcluída do Cristo, não por motivos de contratempos, mas, sim, aguardando a época propícia que habilitada estivesse a atender os anseios do progresso intelecto-moral que sobreviria fatalmente nos séculos vindouros. O Espiritismo veio, portanto, e deu um basta ao fanatismo e à hipocrisia do passado, que se repetia no mundo moderno da época. Das vertentes da consoladora doutrina, emana água cristalina e pura e, por mais que as mãos humanas tentem revolvê-la, não lhe desfigurarão a essência, porque ela está na ordem natural das coisas e acima da mesquinhez humana, quando pretenda apropriar-se por orgulho das coisas santas, como fez por muito tempo, sem atinar para as próprias atitudes. Embora pareça que não, segundo conceitos de alguns, a organização que se deu à época de Kardec, do alto, em estratégias seguras e certas, permanece tão ativa quanto nos primeiros dias, em que o professor Rivaio se entendeu com mesas, até que fosse descoberta por trás delas o mesmo psiquismo humano, que, um dia, havia estado na Terra e se mostrava íntegro e vitorioso após a passagem pelo túmulo. Aos poucos, as sementes plantadas pelo Espiritismo vão despontando e a imortalidade da alma vai sendo confirmada a altos brados e o terrível adversário do homem vai perdendo seu vigor e seus adeptos vão se dispersando e reconhecendo que há uma espécie de consolo que lhes ameniza os refolhos turbilhantes da alma. A doutrina codificada por Kardec sutilmente penetra nas raízes dantes vigorosas do materialismo, e abre um leque de expectativas às criaturas humanas, chamando-as para assumir o papel de coparticipantes no destino de sua própria vida, esclarecendo que nada está escrito que não possa ser rasurado e reescrito por nossas condutas, porquanto os tracejos do destino estão inconcluídos, aguardando o desfecho que lhe possa dar o livre-arbítrio da própria pessoa. Se essa doutrina satisfaz a razão, também acalenta os corações alheios, porque nunca romperá os propósitos com o mestre da Galileia. A quantas pessoas o Espiritismo não terá devolvido a esperança, poucas não foram as que reencontraram a paz na página de um afeto querido, a elas endereçadas. Aos montes, identificamos os que auriram nas suas lições os recursos para transformarem-se intimamente e os vemos, de meros Herodes, Pilatos, Césares, Hitleres, modificados em homens comprometidos com os estados oscilantes da consciência, até que possam, de fato, vibrar na direção do amor, ao ponto de edificarem o reino de Deus nas suas entranhas e daí refletirem os sinais do Criador na direção do mundo. Quantas criaturas desequilibradas encontraram nele não um reforço para a progressão da loucura, mas, sim, o retorno à lucidez, tão só porque voltaram a compreender que o exercício do perdão tem abrangência que transcende nossas concepções atravancadas pela predominância de nosso personalismo. Audiolivro realizado pelo canal
Surya Chand Audiobook. Quantas mães, após terem bebido nas suas fontes, não recobraram o ânimo abatido com a perda do filho querido e direcionaram este amor para outras crianças, reconhecendo que as fronteiras da consanguinidade devem ser derrubadas pelo nosso envolvimento com a dor alheia, que não cesse em parte alguma. Quantos sovinas, folheando algumas das páginas dos livros dessa doutrina, não reconheceram que de nada lhes adiantaria amontoar tesouros e perder a alma e que o túmulo confisca qualquer apropriação indébita que a ambição reclame? Criaturas explosivas, com o tempo, tornaram-se brandas, ao contato dessas lições, e mais ponderadas tornaram-se ao ponto de olhar sem malícia, falar com sabedoria e caminhar com acerto. Quantos corações desesperançados e às portas do suicídio não retornaram para os chamamentos da vida, depois de ouvirem expressiva lição que lhes tocou as fibras internas e desconhecidas? Qual Madalena, contam seus milhares aqueles que abandonaram as sendas do vício e de queda moral e se levantaram, determinados, e foram comportando-se de maneira que os traços dos verdadeiros espíritas fossem identificados com segurança. Vários lares reestruturaram-se sob a influência dessa doutrina de luz e milhares de instituições voltadas à seriedade filantrópica foram erguidas e resistem às dificuldades, explicando o uso da fé racional. Por toda parte as sementes despontam e as bordas da estrada, dantes tomadas pelo mato bravio, propiciam o desabrochar das flores belas, que vão modificando o panorama terrestre, como a dizermos que logo adiante desta trilha, que já começa a modificar-se os frutos, retocarão a paisagem, a ponto de não mais podermos encontrar qualquer semelhança com a paisagem precedente e lá notaremos que o reino de Deus impera. O Espiritismo é belo e inatacável em suas bases. Por intermédio dele, o Cristo Laborai, descrucificado, caminha de novo por sobre o solo humano, qual se o víssemos de novo pisar no torrão da Judéia e adjacências ou pregar nos montes ou nas casas dos apóstolos ou de pessoas outras, qual se estivéssemos com eles reunidos, uns aproveitando o solene momento, outros presentes e distantes pelo bloqueio gerado pela indiferença, outros mais absorvidos pelas preocupações terrenas comportando-se qual Marta irmã de Maria, visto que esta escolherá a parte boa e outra, por causa dos afazeres domésticos. Privou-se do contato com o Cristo ou de certa forma, quem sabe, ainda nos comportamos como a população de Gadara, que, preocupada com a manada de porcos que se afogaram, pouco valor deu à cura do obsidiado e cercearam a aproximação de Jesus, o Mestre dos Mestres. Somos, quem sabe, os companheiros que, diante de Jesus, se comportam como os 9 leprosos, que se viram limpos do mal de Hansen e não retornaram para sequer agradecerem. O Espiritismo acorda consciências e corações. E foi justamente isso que sucedeu ao longo das páginas deste livro. Companheiros voltados para o bem ombrearam a par das dificuldades terrenas, dando prioridade ao ideal que os unia. Venceram o cansaço, colocaram a fé e a confiança no plano superior acima de qualquer coisa e envolveram-se para sentir de perto o drama alheio, porquanto os que assim não fazem, prestam auxílio à distância, ineficiente por isso mesmo. Então, próximos à dor do próximo, insistiram nos propósitos do bem, até que a sucessão dos fatos foi recolocando em doses homeopáticas a harmonia na vida daquelas criaturas desnorteadas e vítimas das próprias inconsequências e do cultivo do ódio. O amor não somente cobre multidão de pecados, como também sustenta a harmonia do universo. Através do sentimento do amor, muitos ímpetos de agressividade são amainados. Através dele, muitos karmas são amenizados e os destinos alteram-se, motivados por gestos de bondade. Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criastes, mas Deus, contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes porque vedes nele um meio de adiantar-vos e Deus o permitiu. Pergunta 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Resposta. Ele escolhe as que podem ser para ele uma inspiração, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder,
bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Instruções dos Espíritos, limites de encarnação. 24. Quais são os limites de encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito que se purifica em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado é diáfano e quase fluídico, de grau em grau ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas, ele se eteriza, cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamaram as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores, depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que, no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Do Código Penal da Vida Futura. 1. A alma ou espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou, durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. 16. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso, ainda, a expiação, a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. 27. O meio de evitar ou tentar ou atenuar as consequências dos defeitos na vida futura deles se desfazer, o mais possível, na vida presente, é reparar o mal para não ter que repará-lo, mais tarde, de maneira mais terrível. Quanto mais se tarda, em se desfazer dos defeitos, mais as suas consequências são penosas, e mais rigorosa deve ser a reparação que se deve cumprir. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se este canal for cancelado pelo YouTube, perderemos o contato e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.